muitas cobranças, pedidos, apelos, ofensas e até agressões, está finalmente de volta o Falha de Cobertura em sua temporada 2025. Não fazemos programa desde o ano passado, professor. Tivemos que comparecer a uma audiência na Polônia para resolver um problema que tivemos lá no passado, que não para de nos assombrar. Mas agora sim, estamos de volta para falar de tudo que rolou no Mundial de Clubes. Vamos começar já assim, porque hoje é dia de festa! Festa da torcida do Chelsea em toda a cidade de Londres e Nova Iguaçu. Agora, finalmente, não restam mais dúvidas sobre qual é o melhor time do planeta Terra. É o Chelsea Football Club, Serginho! Mas o Flamengo ganhou do Chelsea, Daniel. Então eu acho que é o Flamengo. Não, mas o Bayern ganhou do Flamengo, então é o Bayern. É, mas o PSG ganhou do Bayern, Daniel. Então seria o PSG. Mas aí o Botafogo ganhou do PSG, então é o Botafogo? É isso? Não, porque o Palmeiras ganhou do Botafogo, Daniel. E o Chelsea ganhou do Palmeiras também. E o Flamengo ganhou do Chelsea, como tá. Não, mas o Bayern ganhou do Flamengo. Eu sei o que é. Serginho, vamos dar a taça para o campeão? Pode ser? Você autoriza? Pode ser. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor Serginho. Vamos começar a destrinchar o Mundial de Clubes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Muito feliz de estar aqui. Realmente a situação na Polônia foi uma situação complicada. É um país muito frio. Também é um país onde você ficar preso lá me traz tristes recordações. E algumas recordações alegres também. Mas agora uma coisa me chamou a atenção em relação a esse Mundial da FIFA. Que os jogadores, eles sempre paravam no meio de cada tempo para beber uma água, Daniel. Do nada. Do nada. Isso num país que é os Estados Unidos, que é um país que você pode beber uma água. Você pode comprar uma água. Serginho, Eles têm o costume de beber água. Né? Sim, Serginho, isso se chama cooling break. Cooling break. Mas também não deu certo porque os americanos, realmente, os norte-americanos, não entendem nada de futebol. Eles entendem tão pouco de futebol, Serginho, que eles não entenderam nem o cooling break. Até porque, nos Estados Unidos, você, quando tem qualquer tipo de intervalo, o mais comum é a pessoa se entupir de diversos cachorros quentes, Serginho. Até eles fazem campeonato. Então, isso é o mais comum lá, realmente a pausa para água não é muito usada. Mas você comer, Daniel, essa coisa de você ficar comendo um monte de cachorro quente de uma vez, isso é uma reação normal pro povo americano. Porque o americano, ele ainda não acha o futebol um esporte emocionante o suficiente. Ele não acha, tem muito pouco ponto, cara. Inclusive, pelo que eu entendi da minha pesquisa, o americano ele já estuda alternativa para deixar as partidas mais atraentes para o público americano. É você dar um fuzil semiautomático para cada jogador, Daniel. Interessante. Porque essa coisa da arma, isso faz parte da cultura americana. Isso é interessante, Serginho, é uma ideia boa, mas eu não acredito que essa ideia seja aplicada tão cedo. Eu não vejo o esporte, futebol, se movendo nessa direção por enquanto. O que nós vimos no Mundial de Clubes, para tentar atrair o interesse do americano, foi justamente a psicologia reversa. No intervalo, no intervalo, eles colocaram um show com o cantor Chris Martin, Serginho, que é um evento ainda mais entediante que o futebol. E aí, pela força da comparação, os americanos voltaram para o segundo tempo achando o futebol a coisa mais animada do mundo. Mesmo os gols tendo todos saído no primeiro tempo. Mas, Daniel, agora que você tocou nesse ponto do jogo, eu queria falar um pouco do Mundial em geral, analisando ali, jogo a jogo, lance a lance, falta a falta, e arremesso lateral. Arremesso lateral, me sinto à vontade para dizer uma coisa aqui, que um representante do futebol capixaba, com seus principais atletas recuperados de contusão, treinando ali, bem alimentados, juntos, eles não fariam feio nesse Mundial de Clubes. Talvez não ganhassem. Talvez não ganhasse. Existe essa possibilidade. Talvez não ganhasse nenhuma partida. Nenhum lance. Talvez nenhum lance. Nenhuma dividida. Agora, fazer feio? Eles não iam fazer. Serginho... Pelo nível que eu vi. Não, eu aceito a possibilidade da sua análise. Porque a imprensa falou que é o grande Mundial de Clubes, dos maiores clubes do Brasil. Não, eu sei, e do mundo, mas a gente viu o jogo. Não, eu sei, Serginho, mas acho que os europeus não estão preparados para ver isso que você está propondo. Mentalmente eles não estão preparados para ver um Nova Venécia perdendo apenas por 3-1 pro Borussia Dortmund em pleno estádio Hard Rock Café em Orlando, com pênalti polêmico nos acréscimos. Eu não acredito
que o torcedor médio do futebol mundial tenha preparo psicológico para isso. Não, até mesmo um time como o Rio Branco, que é um time tradicional do futebol capixaba, você bota mais 2 reforços, ele faz uma frente com aquele Atlético de Madrid que a gente viu jogar. 2 reforços pontuais? Com certeza. Não tem a menor dúvida. Esse time do Rio Branco dessa temporada, de 2025, são poucos ajustes que esse time precisa. Poucos. Até porque a maioria dos problemas do Rio Branco, Daniel, não tem como ajustar. Então já está ajustado. Já está ajustado. O volante Wesley, por exemplo, para quem pesquisar aí sobre o Rio Branco, ele tem 41 anos. Não tem o que fazer! O atleta já tem 41 anos. Já está no auge da sua maturidade. O máximo que você pode fazer é recuar o atleta. Ou você botar ele na beira do campo. Né? Exatamente. Para aproveitar a experiência dele, orientando os companheiros, de repente é a posição de atleta que realmente não é adequada para ele. Mas aí, Daniel, a gente até já tem no futebol brasileiro um exemplo. Porque o Felipe Coutinho, ele já atua assim pelo Vasco. E vem dando muito certo. Serginho, foi bom você ter trazido esse exemplo, porque essa foi uma das contratações mais pontuais da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Com certeza, é muito pontual, Daniel. Aonde você botar o Felipe, ele fica, ele não sai. Ele tem uma obediência tática, Serginho, que o brasileiro não está acostumado. Um jogador como ele, que ficou quase 5 décadas jogando na Europa, volta modificado taticamente. Isso não é à toa. O Felipe Coutinho, Daniel, ele é tão obediente taticamente que se você deixar o Felipe Coutinho numa praça, ele fica. Fica. E olha que tem praças lindíssimas na Europa. Praças lindas. Cafés excelentes. Exatamente. O tempo que a gente esteve preso na Polônia, já faz muito tempo, mas a gente dava pra ver, de longe. Não seja tudo pedaço bem. de mato. Eu nem sei se você deveria ficar mencionando isso aqui toda hora, não sei porque você está mencionando isso. O fato é que o Felipe, se ele senta para tomar um café numa praça, ele não levanta nunca mais. E ele é bom de papo, né? O Felipe Coutinho, ele é bom de papo, ele tem história, ele jogou em vários clubes da Europa, então ele conhece, ele tem muita história para contar. Até porque o cara que ele fica parado, ele fica vendo tudo. Então ele já viu muita coisa, observando. A realidade é que ele melhorou muito esse time do Vasco, o torcedor pode ter suas questões com a equipe, mas ela foi melhorada pelo Felipe Coutinho. Ele, não à toa, exigiu levar 3 amigos para o clube quando ele foi contratado, justamente para criar esse ambiente de conversa boa. Né? Ele transformou o Vasco da Gama num amigo do Felipe e deu muito certo. Eu digo mais, se o time Amigos do Messi pôde disputar o Mundial de Clubes, por que o Amigos do Felipe não poderia? Pode disputar. Esse Mundial serviu para mostrar para o mundo que o Al Hilal é uma equipe de futebol e não um resort onde o Neymar passou férias por 1 ano, como as pessoas pensam. E nem um centro de fisioterapia, não é só isso. Não é só isso. O Neymar, ele botou o Al Hilal no mapa da fisioterapia mundial. Esse trabalho muito bem feito, ninguém pode negar. Com certeza. Agora, a gente vai falar sobre o final em algum momento, Pode falar, Zé. Vai falar. É porque eu queria fazer um destaque. E o meu destaque vai para o atleta do Chelsea, Cole Palmer, Daniel, autor aí de 2 gols na final, um jogador que foi considerado, inclusive, o melhor da competição. Craque do Mundial. Mas ele já era admirado no Brasil, Daniel, porque ele tem um semblante de quem está constantemente com a doença dengue, Daniel. Se você olhar para a foto, você vê. E a dengue no Brasil é muito popular, né, Sérgio? Com certeza. É muito popular, realmente. Ela impulsiona a carreira de uma celebridade. As pessoas se identificam muito. Se você não está com dengue na tua casa, um parente teu tá. Então você está sempre vendo pessoas com dengue. Se você não tem dengue, você teve dengue. Exatamente. Ou você vai ter dengue. Vai ser o próximo. Então, em algum tempo verbal, ela está. Exatamente. E você olha para a cara do Cole Palmer e você tem até vontade de oferecer um soro caseiro, Daniel. E outra que não sei se você reparou, ele tá sempre com frio. Ele tá sempre assim, ele faz o gol e começa a sentir frio. Tem sintoma. Já reparou? Ele deve ter jogado a competição inteira com febre, Daniel. E outra coisa, ele tem um corte de cabelo extremamente interessante, é aquele corte clássico da criança problemática, né? Que alguém algum dia olhou e avisou pros pais, olha, coloca esse garoto no esporte, senão ele vai matar todo mundo. Com certeza. Ele vai extravasar da maneira errada. E aí, felizmente, deu tudo certo para ele, mas o meu destaque é o goleiro do Chelsea, o goleiro Robert Sanchez, eleito o melhor goleiro da competição, mas que vinha sendo, antes dessa final, muito criticado por tomar gols em bolas fáceis. Essa estava sendo a crítica feita a ele, e o PSG tentou aproveitar, tentou usar isso, chutando nessa final diversas bolas extremamente fáceis para ele pegar, mas a tática não deu certo e deu Chelsea 3-0, Sérgio, agora, campeão do mundo. É porque o Sanchez, Daniel, ele é muito bem orientado pelo técnico, Daniel, pelo técnico do Chelsea, que é o técnico Enzo Maresca, Daniel, que é muito respeitado no clube, lá no clube Chelsea, porque ele se parece com o atleta Guardiola de longe. E ele foi contratado justamente por isso, porque tanto os atletas quanto a torcida, normalmente elas veem o técnico de longe. Até a imprensa, né? Exatamente. Então, de longe parece o Guardiola. Serginho, mas hoje, Serginho, a verdade é que hoje em dia, em qualquer profissão, você se parecer, mesmo que remotamente, de muito longe, com uma pessoa que realmente é bem-sucedida,
Serginho, isso aí abre portas. Isso abre portas no mercado de trabalho para você, qualquer área. Exatamente. Você vê que o atleta, ele olha de longe, ele acha que ele está sendo orientado e ofendido pelo próprio Guardiola, Daniel. E aí, automaticamente, ele começa a render mais, Daniel. É normal. Fluminense! Falando tudo isso que a gente está falando aqui, destacando positivamente a equipe do Chelsea, a gente percebe... Uma pausinha do coolie break? Não, Serginho, não tem coolie break nesse programa. E a gente percebe que o Fluminense não tem que ser criticado por ter sido eliminado. Não tem. Por esse time do Chelsea. Pode ser criticado por outras coisas, mas não por diversas outras coisas. Centenas. Milhares. Mas não por isso. Por isso não. E a imprensa dita especializada também que tentou. Teve um comentarista na Globo que disse que o Fluminense teria dificuldade em estar atrás do placar contra o Chelsea, quando o Fluminense foi tomando os gols. Serginho, olha a falta de preparo para comentar o esporte, Serginho. A falta de conhecimento. Me entristece. Se tem uma coisa que o Fluminense faz com muita tranquilidade é ficar atrás do placar. Esse jornalista, dito jornalista, não acompanha o clube. Não acompanha o clube. E se acha no direito de opinar. O Fluminense, ele fica atrás do placar sem afobação nenhuma. Qualquer time, quando tem experiência em perder sucessivamente diversas partidas, não se abala com nada. E assim com o Fluminense, com Fortaleza, com Juventude. Se jogasse esse Mundial, eu tenho certeza que iam perder todas as partidas sem sofrer nenhum abalo, Serginho, e sem mudar o seu estilo de jogo, que é jogar mal. Mas os times brasileiros, eles provaram lá nos Estados Unidos que eles podem perder para um time europeu com a mesma eficiência que eles perdem para um time daqui, cara. Isso ficou claro. O Fluminense perdeu para o Chelsea como quem perde para o Volta Redonda. A diferença não é tão grande, craque, como eles propagavam. Mas a gente já sabia disso. Serginho, foi uma derrota qualquer da Taça Guanabara. O Fluminense nem tomou conhecimento do Chelsea, Serginho. Ora, por outro lado, a gente tem que admitir que foi até bom o Fluminense não ser campeão. Com certeza. Porque o físico americano, a gente viu essas notícias, ele pega uma porcentagem tão absurda, um dinheiro tão grande da premiação dos clubes, o Trump fica com uma porcentagem tão grande, confisca tanto que era capaz do Fluminense voltar endividado. Exatamente. Quando o Fluminense chegasse, ele ainda ia tomar 50%, porque ele taxou de novo. Então ele ia perder lá e ia perder aqui. Perder o resto aqui. Exatamente. Agora, tem um outro problema se o Fluminense fosse campeão, que é a estátua do Renato Gaúcho, porque ele exigiu uma estátua na frente da Rua das Laranjeiras ali. Mas o pessoal que não conhece a região não sabe. Ali, botar uma estátua ali, até mesmo para quem pudesse parar, admirar, poder tirar uma foto, ia atrapalhar o trânsito daquela região, Daniel. Porque já tem o Palácio do Governador, ele já está cheio de protesto ali, todo mundo sabe. Então, a questão da mobilidade urbana é outro aspecto positivo nessa eliminação do Fluminense. E o Fluminense pagando um monte de imposto lá, depois pagando a taxa de novo do Trump aqui. Não ia ter verba para fazer uma estátua do Renato. Ia ter no máximo dinheiro para comprar material para fazer a estátua do Soteldo. No máximo, Serginho. Com certeza. Isso se o Fluminense não esquecesse o Soteldo no hotel depois da comemoração, entendeu? Porque ele é muito pequeno. E comemoração é confusão. Exatamente. Porque o Soteldo é tipo um MP3 player. Só que ele não tem tanta música assim. Mas ele pode ser perdido facilmente, entendeu? E se alguém achar o Soteldo, alguém cria como filho, entendeu? Pega pra criar. Pega pra criar porque ele é fofinho demais. Ele é extremamente fofinho. Todo mundo gostaria de ter um filho que sabe jogar futebol. Exatamente. Pode salvar a família. E se isso acontecesse, se ele ficasse realmente lá retido numa nova família nos Estados Unidos, eu dou um mês, Serginho. Um mês pro boneco do Soteldo virar um fenômeno naquele país. E até desenho animado. A indústria do entretenimento nos Estados Unidos é extremamente forte. Ele não ia voltar pra América do Sul nunca mais. Com certeza. Agora, mesmo sem estátua e mesmo sem o Soteldo, quem brilhou mesmo foi o Renato Gaúcho. A gente tem que falar aqui. Renato, no fuso horário dos Estados Unidos, ele brilhou demais. Surpreendendo a todos, menos a mim. Ele não me surpreendeu. Porque nos Estados Unidos, é como se fosse de madrugada no Brasil. Isso que o pessoal não entendeu. E de madrugada, o Renato voa. Mentalmente, ele voa, ele conhece tudo. Ele brinca. Ele brinca. Todo mundo sabe. Exatamente. Todo mundo sabe que quando é dia no Brasil, é de noite no exterior. Qualquer pessoa que já viajou para o exterior, escondido no bagageiro de ônibus, sabe disso. Você entra no bagageiro de dia, e quando você vê, você está na Polônia e já é de noite. E não tem explicação para isso, cara, Daniel. Ninguém te explica. Tem mistérios que a ciência... Você pergunta, as pessoas não explicam. Tem mistérios que a ciência ainda não alcançou, né, Serginho? É igual quando o cachorro entra no elevador. Para o cachorro, do ponto de vista do cachorro, ele entra numa pequena sala, a porta fecha, quando a porta abre, ele está em outro lugar, Serginho. Ele acredita ter sido teletransportado. Olha o deterioramento mental que isso pode causar no animal doméstico, Serginho. E as pessoas não se atentam a isso. Não pode botar cachorro em elevador. Muito triste. E o que aconteceu com o Renato Gaúcho foi uma coisa parecida, só que ele respondeu positivamente. O Renato Gaúcho, tal qual um cachorro saindo de um elevador, estava tão fora do fuso, virado, sem saber se era dia ou se era noite, sem saber onde ele estava, sem saber diferenciar fantasia de realidade,
que ele levou o Fluminense a ser simplesmente o brasileiro que chegou na semifinal da competição, Serginho, surpreendendo até o próprio Fluminense. O Fluminense não tinha reservado nem hotel para ficar tanto tempo, Serginho. Sabe-se lá onde esses atletas dormiram? A comissão técnica, ao relento, Exatamente. correndo o risco de serem deportados durante o campeonato. Olha o feito desse clube. Não, isso porque teve um rapaz que dormiu lá, um morador de rua, arriscado depois se eles passassem para mais uma fase, para final, eles iam ter que morar com um morador de rua, porque eles não teriam... Isso é uma super reportagem? Eu tenho uma super reportagem sobre isso. Super reportagem! Morador de rua invade hotel e dorme em quarto de Ignácio do Fluminense. Isso é manchete. Agora, a princípio, Daniel, Agora vem a sua apuração. a minha apuração, pelo que eu entendi, quando começou a circular essa informação de que o morador de rua tinha adentrado no quarto do Ignácio e estava falando coisas, parte da comissão técnica suspeitou ser o técnico Fernando Diniz. Técnico Fernando Diniz querendo orientar seu ex-time no Mundial, que era o sonho dele. Mas no fim, descobriram ali que era um morador de rua mesmo, embora tivesse umas ideias parecidas com o Diniz, mas era um morador de rua, que foi inclusive relacionado para enfrentar o Mamelodi ali na fase de grupos. Esse atleta, o morador de rua, ele ficou no banco de reservas. O Renato, ali no finalzinho da partida, né, quando já estava ali nos acréscimos, chegou a pedir para ele aquecer. Ele orientou o jogador como ele deveria jogar, caso ele entrasse em campo, mas aí o tempo acabou, ele não entrou. Ele ficou ali na beira do campo quase que ele. O Renato, Serginho, a gente pode dizer, a gente pode cravar aqui, pode resumir dizendo que ele realmente, simplesmente deu um show nesse Mundial. Que estado mental! Ele tá extremamente focado, ele tá jogando futebol apenas quando é extremamente necessário, Serginho. O resto ele tá focado no trabalho. E ninguém vai parar o Renato Gaúcho mais. Agora ele vai brincar no Brasileiro. Não, e pouquíssimas vezes o Renato precisou ser orientado pelo Thiago Silva no cooling break, entendeu? O Fluminense foi derrotado por uma equipe do futebol europeu, e o futebol europeu é o continente onde todo mundo sabe, estão as grandes estrelas do futebol mundial. A última vez que o Fluminense teve a oportunidade de jogar contra um time com tantas estrelas foi contra o combinado de artistas e VJs da MTV em 1997, Serginho. Tem muito tempo. E o Flu, naquela ocasião, não tomou conhecimento desse time da MTV, cara. Ele meteu 12-0. 12-0 com 2 gols de Roger Flores, e pela MTV... O Evandro Mesquita passou em branco, não marcou nenhum. Serginho, quem é jovem não teve a oportunidade de ver, mas eu vi o Evandro Mesquita, ele foi completamente anulado pelo sistema defensivo tricolor, Serginho. Foi inoperante em campo. Uma defesa que ainda não contava com o Thiago Silva, que tinha só 12 anos na época. Não tinha ainda maturidade, né, pra enfrentar um ataque formado por Evandro Mesquita e João Marcelo Bosco. Não, é muito difícil. E por mais que o Evandro Mesquita, ele seja um rapaz imaturo, porque ele é um rapaz do surf e da música, ele, contra um adversário de 12 anos de idade, aí ele vai acabar se sobressaindo. O mental do Evandro é muito forte, ele já passou por muita coisa. Ele, contra um pré-adolescente, o psicológico dele se sobressai. Com certeza. Se sobressai em termos de maturidade. Até pelas roupas que ele usa. Agora eu gostaria, Serginho, de falar de respeito. Agora, eu sei que a gente tem momentos aqui no programa que a gente fica só focado no esporte, no jogo de futebol, precisamente, no campo, na bola. Mas agora é hora de falar de algo maior. É hora de falar de respeito. Falar de sentimentos, com certeza. E que lição nos deu o jovem João Pedro nesse sentido? Um jovem que contra o Fluminense, seu ex-clube, seu antigo local de trabalho, e o antigo local de trabalho é geralmente uma instituição na qual a pessoa só quer cuspir, só quer xingar, só quer urinar, Serginho. Ele não. Ele não. Ele não comemorou os seus gols em sinal de respeito. Ele não comemorou nenhum gol, Daniel. Nenhum gol que eliminou o ex-clube dele, ele comemorou nenhum. Aos 10 do segundo tempo, meteu um respeito. Não comemorou. 6 minutos depois, outro respeito. Não comemorou. Parecia que ele não ia parar de respeitar o Fluminense um segundo sequer. Chegou um momento que a torcida tricolor não aguentava mais tanto respeito, os torcedores começaram a pedir clemência, que, pelo amor de Deus, João Pedro parasse de respeitar o Fluminense. Mas assim, Daniel, respeitosamente, eu vou ser obrigado a discordar de você. Por quê? Fazer gol no Fluminense, principalmente nesse ano que se passou, é um evento tão comum que as pessoas geralmente não comemoram. Mesmo em volta redonda, numa semifinal. Até porque, na minha visão, o João Pedro ele respeitaria mesmo o Fluminense se ele, diante do gol, ele chutasse pra fora e começasse a comemorar. Aí sim, tudo bem. Agora, chutar pra dentro do gol e não comemorar, eu não vejo como respeito. Serginho, eu também, com imenso respeito, não concordo com você, eu mantenho a minha visão, mas eu reconheço que você tocou num ponto interessante. Eu sempre tô tocando em pontos. Independentemente se é respeito ou não, se foi respeito ou não comemorar o gol contra o ex-time, o fato é que isso é muito fácil, você não comemorar. A verdade é essa, é fácil. É só você ficar parado, completamente parado.
Isso qualquer um consegue fazer. O Pedro tá fazendo isso nos treinamentos do Flamengo, a gente vai abordar isso mais tarde. Eu quero ver ser realmente respeitoso e nem marcar gols contra os seus ex-times. O André Balada, ele não fazia gol contra o Santos. Não fazia gol contra o Corinthians, contra o Sport, contra o Grêmio, contra o Cuiabá, contra a Ponte Preta, nem contra o América. A gente olha que não fazer gol contra o América é extremamente difícil. Porque o André Balada, ele respeitava, inclusive, Daniel, times em que ele nunca jogou, porque ele sabia que o mundo dá voltas e em algum momento ele poderia parar naquele time pra jogar. Então ele também não marcava gol. E a gente, falando nisso, quem deu um show de respeito nesse Mundial, nessa abordagem aí que você trouxe, de evitar o desrespeito, foi Vitor Roque. Com certeza. Nem perto do gol ele chegou. Tamanho respeito pelos adversários. Palmeiras! O meu destaque vai para o atleta Estevão. O atleta Estevão, que no jogo em que o Palmeiras foi eliminado, o atleta teve próximo de jogar o primeiro tempo pelo Palmeiras e o segundo tempo pelo Chelsea. Para o torcedor, né, que não acompanha tanto futebol, isso pode soar meio estranho, mas é uma prática muito comum. O próprio Wesley Safadão, há muito tempo ele faz isso nos seus jogos beneficentes e com bastante sucesso. Tem hora que ele joga no primeiro tempo, aí ele vê como é que tá, depois ele joga no outro. Primeiro tempo ele joga no time do Amigos do Wesley Safadão, segundo tempo no Amigos do Michel Teló. Até porque ninguém sabe de que time você tá jogando também. Ele tem esse profissionalismo. E hoje o Wesley Safadão, ele é um sucesso em todo o Brasil e até mesmo no exterior. Eu torço para que o Estevão tenha tanto sucesso na carreira dele quanto o Wesley Safadão. Mas é só um detalhe, que muita gente acha que esse jogo aí do Chelsea e o Palmeiras, né, que eliminou o Palmeiras, terminou 2-1 pro Chelsea, mas na verdade o Estevão, ele já era funcionário do Chelsea naquele momento, e aí o que manda no futebol, né, a folha de pagamento, então o jogo terminou na súmula, oficialmente veio 3-0 pro Chelsea. Exatamente. O gol do Estevão contou pro Chelsea. Contou porque ele paga o salário. Contratado do Chelsea. Mas isso aí é evidente. O gol do funcionário, ele é do patrão que está contratando ele naquele momento. Isso nem é opinião sua, isso é uma informação que você está trazendo. Rebater isso não faz sentido nenhum. Gol do funcionário entra na conta do patrão. Isso é o que há de mais básico em qualquer relação de trabalho. Gol do Estevão é gol do Chelsea e acabou. E tudo bem também, porque o Palmeiras, além de bolsar um bom dinheiro ali pelo Estevão, nem precisou pagar a passagem de volta, só pagou a passagem de ida. Voltou todo mundo e largaram o garoto lá nos Estados Unidos mesmo. Falou pra ele, agora se vira que agora você é do Chelsea. Agora, e largaram ele lá. Mas ele, Serginho, ele vai se adaptar bem. Ele vai se adaptar bem. Eu entendo que você largar um jovem, né, voltar todo mundo da excursão volta e larga ele pra lá, poderia até sofrer um certo abalo, mas ele não acredita porque ele foi educado pelo Abel. Ele foi educado pelo Abel Ferreira. E o Abel Ferreira é um técnico que nos Estados Unidos, ele estava dando um verdadeiro show de cordialidade, Serginho. Um verdadeiro show. É porque nos Estados Unidos, Daniel, o Abel de lá, ele é um Abel diferente, Daniel, por conta da cultura americana. Lá nos Estados Unidos ele se comporta como se ele fosse o Abel do mundo bizarro, Daniel. Porque ele agradece pela expulsão dos seus próprios jogadores e depois ele pede desculpa pelo incômodo de ter agradecido. Então, ele, com certeza, educou muito bem o menino Estevão para a vida. Eu tenho certeza disso. E tem outra coisa também, né? Tem outra coisa aí nessa salada de culturas, que os Estados Unidos é o primeiro mundo. Lá, o simples ato de você xingar aos berros os profissionais que trabalham com você, enquanto você balança sua genitália e denuncia levianamente um complô contra o seu clube, isso pode ser mal visto lá. Eles têm outra mentalidade. Lá eles prendem. Agora, o fato é que o Abel, ele não perdeu a paciência nem com o goleiro Weverton, Daniel, que falhou no gol da eliminação. Não, mas você não pode também crucificar o atleta. Ele foi muito bem no restante da partida. Mas qual o restante da partida? Quando o Chelsea não estava chutando pro gol? Não. Por exemplo, ele fez cera de forma adequada, na hora certa, quando o Chelsea estava fazendo pressão. A FIFA deveria oficializar esse tipo de situação de jogo. Ser permitido o goleiro pedir tempo técnico quando o seu time está em dificuldade, para poupar a torcida norte-americana desse teatro patético que é a simulação de contusão. Mas tem que acabar, sem vergonha. Tudo bem, mas o problema, com todo respeito, é que não é também jogar para cima da CBF, do clube ou da comissão técnica, ou ali do pessoal que faz a arbitragem. O problema, às vezes, é a omissão, Daniel, dos clubes que não matriculam, principalmente os goleiros, que geralmente estão nessa posição, num curso de atuação. O curso profissionalizante do Wolf Maia, ele já está com unidade no Rio, mas ele tem unidade em São Paulo também. Então, hoje em dia, o profissional do futebol, ele não tem mais essa desculpa, Daniel, para simular mal uma contusão para poder atrasar uma partida. Ele poderia se especializar. Eu digo mais, Serginho, em profissão nenhuma, tá? Você tem essa desculpa hoje. Porque hoje ficou muito mais fácil para qualquer profissional de qualquer área você tomar um vinho no quarto de hotel de um diretor enrolado numa toalha para conversar sobre a atuação. Com certeza.
O Botafogo foi eliminado, mas ele chegou até preparar um clima hostil ali com uma ideia de mosaico do Cristo Redentor, mas ele foi eliminado. Um jogo ali disputadíssimo contra o Palmeiras, que a gente acabou de falar aqui. Um jogo em que tanto o Palmeiras quanto o Botafogo mostraram que mereciam eliminação. Mas, infelizmente, nessa fase, a gente só pode ter um eliminado, e o eliminado foi o Botafogo. O Palmeiras teve que ser eliminado um pouco mais Teve que esperar a sua vez. Mas o Palmeiras, Sérgio, ele não ia aceitar perder pro Botafogo no Mundial. O Palmeiras tem total condição de perder pro Botafogo aqui no Brasil. Mas a gente tem que reconhecer aqui que o Botafogo talvez tenha protagonizado o maior feito brasileiro dessa competição. Mais que o Fluminense. Mais até? Mais, com certeza. Que foi a vitória em cima do PSG. Mas aí, Sérgio, eu não sei se eu concordo com isso, porque o Fluminense chegou até a semifinal, o Botafogo caiu no resultado. E outra coisa, os jogadores do PSG estão cansados. A gente viu isso na final. Além de ter chegado na final do Mundial de Clubes, antes já tinham chegado na final da Liga dos Campeões. A exaustão do capitão Marquinhos chega a dar pena, Sérgio. Porque ele ainda tem, além de tudo isso, ainda tem no Brasil a dura missão de ficar implorando em entrevistas para as pessoas se importarem com a seleção brasileira. Ele chega no PSG destruído emocionalmente. É a hora do cooling break. Não, Serginho, não é a hora do cooling break. Não tem cooling break, não tem. Esse programa não tem cooling break. Isso é uma coisa, é uma ficção que você viu num campeonato que é realizado em outro país, mas com outra legislação, outras leis. Mas isso foi a maior inovação trazida aí pelos Estados Unidos pro não futebol. foi, não foi, não a gente foi. foi tomar não uma foi, água cada... Serginho, não foi. A maior inovação trazida pelos Estados Unidos pro futebol não foi água. Como que você fala uma coisa dessa? Foi aquela fumaça, a fumacinha que sai quando os jogadores entram um por um no campo, Serginho. Você não fala besteira aqui por causa de interesses pessoais. Daniel, eu pessoalmente prefiro achar que o cooling break foi melhor que a questão da fumaça, até pela questão da intoxicação da fumaça. Porque todo jogador era obrigado por passar por aquele túnelzinho ali para se apresentar e sempre tinha fumaça. Pode ser ali, a gente não sabe, que a gente tem algum jogador que está tentando parar de fumar e aí ele passa por uma fumaça ali, ele tem vontade de pegar um cigarro, pegar um vape, Daniel. Isso já desestabiliza. Já desestabiliza. A sorte é que não tinha uma fumaça sabor melancia, que é o sabor do cigarro aí, parece preferido por todo mundo. Um sabor que se os jogadores brasileiros ali, que já estão acostumados, sentissem, muitos poderiam voltar a fumar. Então, assim, você sabe por que não tinha fumaça sabor melancia nos Estados Unidos? Antes de você emitir a sua opinião, que está sendo gravada e transmitida, você sabe por quê? Porque nos Estados Unidos não tem fruta, Serginho. Simples, não tem. A fumaça lá ou é sabor Coca-Cola ou é sabor Pepsi. A única fruta que pode ser que você ache lá é a Cherry Coke. Mas o Tutti Frutti, Daniel, o Tutti Frutti são todas aquelas frutas que eles misturam tudo e botam no chiclete, Daniel. Isso aí é americano, isso aí tem. Tá bom. Tá bom. Eu posso fazer um questionamento? Pode. Você sabia que a fumaça é água? Toca no estado gasoso, cara. Mas é água. Antes de falarmos do Flamengo no Mundial, vamos ser obrigados aqui, pelo nosso dever jornalístico, a falar sobre a polêmica envolvendo o atleta Pedro e o técnico Felipe Luiz nos últimos dias. Polêmica forte. Felipe Luiz foi duríssimo com o Pedro na coletiva, o que era até esperado, né? Porque o Felipe Luiz é um profissional que usa um cabelo preso num rabo de cavalo extremamente agressivo. Isso paralisa as expressões faciais dele. Então, como ele não tem como demonstrar com o rosto as emoções, ele precisa carregar nas palavras. Exatamente. Só que ainda assim chocou o público. Não, porque o rabo de cavalo do Felipe ele é tão preso realmente que ele até tá fazendo as expressões, mas a gente não tá conseguindo enxergar. Porque a cara dele tá toda puxada para trás, cara. Inclusive, eu acho que isso é um perigo. Eu que sou preocupado com o cabelo, gosto desse tema do cabelo, tô sempre pesquisando. Eu tenho para mim que a circulação sanguínea desse profissional, Felipe Luiz, está sendo prejudicada com esse coque tão apertado. Você está pesquisando sobre cabelo em horário de trabalho, Serginho? De vez em quando. Serginho, eu vou olhar as suas coisas. E se tiver alguma coisa escrito cabelo, eu vou ser obrigado a reagir. É porque parece que tem proporcionalmente. Parece que tem um tratamento capilar chamado hidratação. E me interessei um pouco por esse. Não tem. Não existe. Hidratação no cabelo? Jogar? Não existe. Agora, a gente não sabe em relação a essa questão do Felipe Luiz com o Pedro, a gente não sabe o que vem acontecendo na realidade nos treinos.
que hoje em dia o treino é fechado. A gente não sabe se o Felipe Luiz de repente mandava todo mundo correr e quando ele olhava o Pedro estava deitado no gramado, vendo o celular, pesquisando o cabelo no celular e comendo biscoito recheado. Eu não sei se isso estava acontecendo. Se o Pedro ficava atacando bolinha de papel nos companheiros, fazendo barulho de pum com a boca quando o técnico estava falando, desenhando uma imensa piroca nas costas do Felipe Luiz quando ele estava distraído. Desculpe o termo aqui, mas a gente não sabe. Pode ser qualquer coisa. Não, inclusive tem gente que desenha pênis, né, na cadeira, quando a gente senta e fica rindo. Tem gente com esse tipo de maldade no mundo. Essa gente tem que mandar cartinha pros pais. O que o Felipe Luiz devia ter feito, já deveria ter feito, mandar cartinha pros pais do Pedro. Infelizmente teria que chegar a isso. Essa é a única ferramenta que funciona há décadas no Brasil para disciplina, para disciplinar um jovem. O jovem hoje em dia só teme isso e nada mais, Sérgio. Por que isso não foi usado ainda? A diretoria do Flamengo e a comissão técnica estão sendo omissos. Mas a situação é pior. A situação é muito grave. Eu não sei se cartinha para os pais vai ser capaz de enquadrar esse atleta. Porque o GPS dele, a gente teve acesso às informações do mapa de calor. O mapa de calor do Pedro, em campo, no treinamento, tem momentos que é negativo. É frio, é azul. Tá todas as manchas lá do mapa de calor, de onde tem mais, e de repente tem um ponto azul no meio do gramado. Todo mundo correndo, se movimentando. Simplesmente parado. As pessoas acharam que ele tinha falecido. Mas ele estava parado. Extremamente parado. Exatamente. E não precisa nem ser médico, né, Cid, para saber o perigo de ficar parado, que é o seu coração parar também. Todo mundo sabe disso. Olha a irresponsabilidade desse atleta. Mas agora que a gente sabe que essa informação explodiu, eclodiu aí no mundo do futebol, chocando o mundo do futebol brasileiro, à luz disso, gostaria de deixar uma pergunta para você, uma pergunta para o professor. Gente, você acredita que o Pedro, motivado, agora que a gente sabe que ele estava desmotivado, se ele estivesse motivado, com o coração batendo, sem biscoito recheado, sem desenhos obscenos, você acredita que nessa situação o Flamengo teria time para ir mais longe no Mundial? Sim. Sim. Até porque, além do Pedro, o Flamengo hoje praticamente só tem jogadores de seleção. É seleção brasileira, é seleção uruguaia, é seleção chilena, é seleção... Não, seleção chilena não conta, né? Seleção chilena hoje, você não precisa nem ser jogador de futebol para você atuar. É só você ser chileno. Você chega num centenamento lá da seleção chilena com um documento com foto, já te dá um colete de titular, Sérgio. Você já começa a treinar. Mas voltando para a coisa do Flamengo, entendeu? O que eu acho que atrapalhou ali foi aquela música Nananana Mengo. Nananana Mengo, a música que circulou aí. Aquilo ali, com certeza, desestabilizou o mental do torcedor. E esse tipo de energia passa pro time. Né? O Flamengo, ele precisa acreditar. Ele o deixou chegar. Aí vem a música, atrapalhou. Quem entende de energia sabe disso. O torcedor começou a ficar com medo de passar pelo Bayern e o filho do Moraes Moreira se sentiu no direito de vir com outra música daquela. Serginho, mas... E aí você começa a torcer contra. Não sei, eu sinceramente não sei. Porque contra o Bayern, Serginho, o Flamengo jogou bem. O Flamengo entrou com uma proposta de jogo muito clara, que era perder a bola na defesa, e não abriu mão da sua proposta em nenhum momento, Serginho. Isso tem que ser exaltado. Mas o Flamengo perdeu pouco a bola, Daniel, então, porque ele tinha que ter perdido mais. Você pode reparar que toda hora que o Flamengo tinha a bola, o Bayern dava um jeito de fazer gol. Não tem que ficar pegando a bola contra o Bayern, não tem, pelo amor de Deus, isso aí é o básico. A verdade é que pegando na bola ou não pegando na bola, o Flamengo se deparou nesse Mundial com o seu maior adversário, a realidade. Um adversário contra o qual o Flamengo sempre teve muita dificuldade. E quando a realidade vence, Serginho, e ela sempre vence, não tem jeito. Você só se dá conta quando já tomou 4 gols e 2 deles antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso, um forte abraço e até segunda-feira que vem. Eu espero nunca ter que enfrentar a realidade. Meu sonho.